Está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Já quero cumprimentar os irmãos que estão entrando na transmissão agora. A mensagem desta noite está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Eu quero glorificar a Deus pelos irmãos que estão pela internet acompanhando a nossa transmissão. Eu quero que você já deixe aí o seu compartilhamento para que outras pessoas venham ser abençoadas. Deixa aí sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento nessa transmissão. Estamos falando aqui de Messejana, zona sul de Fortaleza, o templo maior da igreja aí de missões. Hebreus 11, quem achou? Versículo 1. Achou? Vamos ler, queridos? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram bom testemunho. E pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morte, ainda fala. Depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou. Pois antes da sua transladação, o alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O último verso que eu vou ler, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha que coisa, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E você diz amém. Pai, eu li a Tua palavra e eu quero pedir a colaboração do Teu Espírito Santo, para que no abrir e fechar da minha boca, o que eu falar aqui no altar seja para edificação da nossa fé, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Pode glorificar a Deus com as palmas bem alegre, bem forte. Oh glória. Queridos, eu gostaria de uma atenção específica da parte de vocês, porque além de nós estarmos em um culto cujo tema é o culto da doutrina, o culto de ensinamento, se faz necessário nós dobrarmos a atenção para que nós possamos ter o entendimento, ter a compreensão do que de fato Deus está falando conosco. Você sabe que a atenção à palavra de Deus, além de gerar edificação espiritual para a nossa vida, a atenção à palavra de Deus também gera milagres nas nossas vidas. Desde o Velho Testamento, nós já podemos observar Deus exigindo a atenção do seu povo. No capítulo 53 de Isaías, está escrito assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Deus já se importava com isso. Desde o Velho Testamento, Deus sempre se importou com quem dá atenção à sua palavra, e sempre Deus chamou a atenção de quem não dava atenção para a sua palavra. E pode ter certeza, aquele que ouve a palavra de Deus e faz ouvido de mercador esta palavra, esta pessoa, ela está correndo riscos. A pessoa que tem o conhecimento da palavra e não faz conforme a palavra orienta, esta pessoa está caminhando para o abismo. Mas quem ouve a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus, além desta pessoa se edificar, essa pessoa vai prosperar. Está escrito no Salmo 1 que quando você não segue o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador,
nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Meu irmão, você vai ter uma promessa, e a promessa é que você vai ser semelhante a uma árvore plantada ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não entendeu não, né? Quem não se embaraça com as coisas desta vida e não segue conselhos ao contrário da palavra, esta pessoa é semelhante a uma árvore que é plantada ao ribeiro de água, e a Bíblia diz que vai dar o seu fruto na estação própria, e o que ela fizer prosperará. Quem quer ter o cumprimento desta palavra na sua vida? A receita está aqui, é você ouvir a palavra e obedecer a palavra. Quem não se lembra do capítulo 28 de Deuteronômio, aonde Deus vai nos chamar a atenção, que se nós tivermos o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, cumprir as ordenanças de Deus, o Senhor vai nos exaltar sobre todas as nações da terra. E o versículo 2 vai dizer que não é nós que vamos correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás da gente. Olha que coisa interessante. Quem quer que a bênção te acompanhe? Quem quer que a bênção de Deus te persiga todos os dias da tua vida? Coisa ruim não, mas a bênção de Deus eu quero. Quem quer a bênção de Deus te perseguindo? Pois é, acontece isso com quem tem o cuidado de guardar a palavra. Então, quando eu li esta palavra, Deus me trouxe uma revelação e algumas lições, e eu quero aqui somar e quero acrescentar, quero aplicar para a igreja. Primeiro, o versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento. Diga comigo, firme fundamento. Agora só escute: das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Você sabe que essa história de você abrir a boca e dizer que é, que faz, é comum, qualquer pessoa pode dizer. Mas eu quero deixar claro que a fé não é qualquer coisa, a fé é o firme fundamento. Ninguém que tem fé está firmado em areia. Ninguém que tem fé é uma pessoa, desculpa da expressão, é Maria vai com as outras. Quem tem uma fé firmada em Deus, esta pessoa, ela é enraizada, ela é estruturada, ela tem base, ela sabe de onde veio e sabe para onde vai. Por quê? Porque ela está alicerçada na palavra, ela está alicerçada em Deus. Porque quando eu falo de fé, eu falo de convicção. Quando eu falo de fé, eu falo de certeza. Quando eu falo de fé, eu falo de alguém que confia. E quando eu falo de confiança, a Bíblia me dá o respaldo, lá no Salmo 125, verso 1, que aqueles que confiam no Senhor, eles têm a semelhança dos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para... Levante as duas mãos que eu vou profetizar. Quem está firmado em Deus, na fé, essa fé que a Bíblia está mencionando, pode vir o inferno e a secretaria do inferno, mas esse crente não se abala, porque ele está na fé. Agora, existe aqueles que falam, e falar não quer dizer que você está vivendo essa fé. Falar, qualquer um pode falar. Quem não se lembra do que a Bíblia fala do diabo? Você sabe que a Bíblia diz que mais crente que o diabo ninguém aqui é. A Bíblia diz que ele é tão crente, chega e estremece. Mas qual é o diferencial? Ele não obedece. Então dizer que é crente, dizer que é cristão, dizer que tem fé, qualquer um pode dizer. Agora você precisa dizer e provar. A teoria diante de Deus não funciona. Olhe para o teu vizinho e diga: perante os homens, a teoria, a aparência pode até funcionar, mas diante de Deus não funciona. Pode ser que por um tempo possa funcionar. Tem aquelas pessoas que têm aquela capa bonita, tem aquele jeito, aquela postura. Poxa, esse aí é um homem de Deus, esse aí é uma mulher de Deus. Eu fico às vezes imaginando, porque eu conheço muitas pessoas, e às vezes, e até eu já me enganei, porque isso pode acontecer com qualquer um. Profeta, olha para o teu vizinho e diga: profeta também se engana às vezes. Quem não se engana é Deus, irmão, mas a gente se engana. Quem lembra de Samuel? Profeta, juiz, foi lá na casa de Jessé, se enganou ou não se enganou? Primeiro filho de Jessé, ele já achava que era o que Deus havia escolhido para ser rei.
Então diga para o teu vizinho, diga: profeta às vezes se engana. Agora olha para o teu vizinho, diga: Deus e a palavra dele não se engana. É por isso que a gente tem que estar firmado na palavra e em quem? Em Deus. Porque se a gente se firmar no homem, a gente pode se enganar também, porque o homem se engana, o homem falha. E às vezes eu conversando com alguns irmãos, e eu vejo os irmãos porque viu uma pregação de um pregador, porque viu um testemunho de um pastor que testemunhou, ou um irmão porque falou, porque disse: olha, apóstolo, aquele homem ali é um homem de Deus, viu? Aposto aquela irmã ali, ó. E eu já vi muitas pessoas dizer isso, e eu também já disse. E depois eu me decepcionei, porque não era não. Só tinha a aparência, só tinha a capa, só tinha a teoria. O conteúdo era falso. O conteúdo era falho, mentiroso. E como é que a gente prova? Olha para o teu vizinho e diga: o tempo é um grande esclarecedor. Sim ou não? O tempo vai dizer quem é quem. Sim ou não? Tem gente que me conhece já há mais tempo, tem gente que me conhece pouco tempo. De repente você não teve uma definição ainda, mas o tempo vai dizer quem é quem. Amém? Ah, mas a gente não pode julgar. É verdade, a Bíblia diz que a gente não pode julgar, porque aí a gente passa sair de ser observador para ser juiz. E ninguém aqui tem autonomia de ser juiz. O juiz é só Deus pode julgar. Amém? Mas a gente pode ter cautela, a gente pode ter cuidado, a gente pode dobrar a vigilância, para a gente não ser enganado. Sim ou não? A Bíblia dá algumas dicas para nos ajudar nessas escolhas ou nesse tipo de situação. Quem quer saber, diga: eu quero. Pelos frutos se conhece a árvore. Sim ou não? Então você tem que observar o testemunho desse camarada, desse homem, dessa mulher, desse crente, desse cantor, dessa cantora, desse pregador, dessa pregadora. Pelo fruto você vai saber se ele é, se ela é. Sempre fazendo aqui uma ressalva: não vá querer ver Jesus perfeito em um homem pecador e uma mulher pecadora, porque a gente sabe que a gente comete falha, somos seres humanos, estamos na terra, sim ou não? Mas tem gente que abusa de ser humano. Ah, eu sou ser humano mesmo, quer dizer que porque eu sou ser humano, eu vou ficar cometendo erros gravíssimos à vista. Como eu vejo algumas pessoas que um dia está aqui pregando, profetizando, revelando, entregando o recado de Deus, outro dia está sem roupa na praia, se mostrando nas redes sociais. Nada contra a vida pessoal de ninguém, mas peraí, irmão, que alguém que é sério vai pensar desse ou dessa? Ô irmão, pelo amor de Deus, nada contra você ter o lazer com o seu esposo, com a sua família. Apóstolo, me tira uma dúvida, agora eu fiquei curioso: é pecado ir para a praia? Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me edifica. Depende, se vai para a praia para quê? Tirar a roupa e se expor nas redes sociais, é isso? Pode não, viu, irmão? Como crente, se você de fato quer ser uma luz mesmo para brilhar perante as trevas, não faça isso não. Tem gente que não se comporta, irmão. Tem gente que não precisa nem ir para a praia. Lá na casa dele tem um quintal, tem uma piscina comum, simples, aquelas piscinas que a gente compra, e ele vai lá, tira a roupa e também faz isso. Não para com isso. Você não precisa ficar se expondo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Apóstolo, o senhor estava falando de fé. Não, irmão, porque o crente que está na fé não tem coragem de se expor a esse ponto. Eu não saí da mensagem, não. Eu estou no culto de ensinamento, eu estou no culto de doutrina. Eu estou ensinando para os crentes que, como servo de Deus, a gente tem que dar um bom testemunho. Olhe para esta pessoa que está ao seu lado, diga: as pessoas, elas nos observam. Afinal de contas, a Bíblia diz no livro de aos Hebreus que tem o quê? Uma nuvem de testemunha. Tem muita gente nos observando, o que você anda falando, a forma que você está tomando atitude. E quando eu digo que sou crente, estou na fé, sou uma pessoa séria, eu tenho que demonstrar isso. E eu tenho que demonstrar isso não é em palavras, eu tenho que demonstrar isso em atitude, é em obras.
Eu conheço muita gente boa, irmãos. Conheço muita gente boa que tem Deus na vida. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que relaxaram ao ponto de se conformar com as coisas desse mundo. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele me ensina que eu não posso me conformar com este mundo, mas eu preciso transformar a minha mente e ter a renovação do meu entendimento, para me entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu não sei se você já sabe disso. Se sabe, eu vou só te lembrar: a vontade de Deus é diferente das coisas deste mundo. A Bíblia diz lá no livro de Pedro que ele é santo. Ele é o quê? E Pedro faz questão de dizer: assim como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Tem gente que acha que ele tem que demonstrar santidade só quando ele vem para a igreja. Quando vem para a igreja, coloca uma roupa comprida, uma roupa composta. Agora, quando sai da igreja, tira a roupa e se comporta como ele fosse um mundano ou uma mundana. Espera aí, irmãos. Sabia que até os católicos, as pessoas que às vezes nem professam a fé, nem têm religião, olha para o comportamento de alguns crentes e diz assim: para mim ser crente igual esse aí, eu prefiro ser eu mesmo. Para mim servir a Deus desse jeito, eu prefiro ficar na minha religião ou do jeito que eu sou. Agora eu lhe pergunto: isso é vergonhoso ou não é? Se a Bíblia diz que você, nós temos que ser espelho para o mundo, e agora o mundo está ensinando a gente a ser espelho, como assim? As pessoas do mundo têm que olhar para nós e se espelhar em nós, não é nós se espelhar no mundo. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quem concorda que nós estamos aqui de passagem? E a palavra diz que se a gente quiser ser amigo do mundo, a Bíblia diz que Deus, Ele nos constitui, nós se tornamos inimigo de Deus. E quando eu prego isso, eu preciso explicar que não é ser contra as pessoas, é ser contra o sistema. Aquilo que separa as pessoas de Deus, aquilo que ocupa a presença de Deus na nossa vida. Porque nós estamos no mundo, nós não saímos do mundo, mas nós temos que entender que como cristão, nós temos que ser um referencial, nós temos que ser um exemplo. A Bíblia diz que nós temos que ser exemplo para quem é fiel, e a gente temos que seguir o exemplo de quem é fiel. Mas a Bíblia ensina claro, mas tem pessoas que querem se espelhar em quem não é fiel. Eu já vi algumas pessoas dizer: ah, mas eu conheço o apóstolo tal, o bispo tal, a bispa tal, a missionária tal, a pastora tal, e ela anda assim, faz assim, cospe até fogo, então não tem nada a ver. A Bíblia diz que nada é impuro para quem já está contaminado. Eu aprendi com a Bíblia assim: se você já é santo, a Bíblia diz que você tem que fazer o quê? Se santificar mais ainda. Se você é justo, você tem que ser o quê? Mais justo ainda. Agora, em contrapartida, quando você está sujo, a Bíblia diz que se suja mais ainda. E a lógica que eu vejo da coisa é que as pessoas que estão distantes do propósito de Deus, da direção da palavra de Deus, é isso que elas estão fazendo, se sujando mais ainda. Irmãos, virou uma coisa sem controle hoje, porque antigamente dava para se discernir quem era evangélico e quem não era evangélico, e se discernia não apenas no falar, mas no traje, no comportamento, no pudor. As mulheres se davam-se respeito, os homens se davam-se respeito. O servo de Deus não usava qualquer roupa, a mulher não usava qualquer roupa. Primeiro que os homens mais antigos não deixavam as suas mulheres, os seus pais, orientavam os seus filhos, e por aí ia. Hoje mudou total. Mas apóstolo, estamos no século 21, sim. E em momento algum eu estou dizendo que nós estamos em outro século. A questão é que mesmo estando no século 21, o Espírito Santo não deixou de ser Espírito Santo, Jesus não deixou de ser Jesus, Deus não deixou de ser Deus, e a palavra dele continua a mesma. O sistema mudou, as pessoas mudaram,
E isso as pessoas queriam fazer desde o início do ministério de Jesus, no período da graça. É tanto que os próprios discípulos de Jesus, quando Jesus começou a aplicar a doutrina, a discipular o povo, os discípulos acharam que Jesus estava pegando pesado. Porque no início da igreja, Jesus começou pregando, ganhando almas, mas quando se formou um grupo, ele disse: agora está na hora de eu discipular, de eu doutrinar o povo, e começou a pregar, começou a discipular. E quando Pedro, os discípulos viram que Jesus estava confrontando o pecado, a vaidade, as coisas erradas, aí Pedro: mestre, desse jeito ninguém vai congregar com a gente, pegando pesado desse jeito a igreja vai ficar vazia. Jesus olhou para ele e disse: querem ir também? A porta está aberta. Aí eles disseram: mestre, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Então, meu filho, assume, porque Jesus estava vendo ali muita gente seguindo ele, não porque queriam para o céu, mas queriam ser alimentados, estavam servindo ao Senhor pela comida que perece, por causa das bênçãos que recebiam. Mas Jesus está dizendo: eu quero alguém aqui que queira ir para o céu, que tenha compromisso comigo, que queira aliança com a minha palavra. E eu não vou ser hipócrita. Eu fico feliz quando a casa está cheia, eu fico feliz quando a igreja, as cadeiras estão ocupadas. É óbvio que é bom, muitas pessoas, mas que adianta ter quantidade e não ter qualidade? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. E a minha oração é que Deus levante muitos, mas não apenas chamados, mas escolhidos para ir para o céu de Deus. E para os escolhidos, estar no rol dos escolhidos, eles têm que ser não apenas chamados, mas escolhidos. E para ser um escolhido, você tem que ter uma vida de renúncia. Uma vida de quê? Renúncia. E essa é a pior parte, é a parte mais pesada, é a parte mais difícil. A pessoa quer vir como está, mas quer continuar como está. Mas a mensagem de Jesus para nós aqui nesta noite é essa: venha como estás, mas vê lá como é que fica. Porque lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra aquilo que abomina o céu. Tem que ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. Vamos repetir a frase? Venha como estás. Não, diga comigo: venha como estás, mas vê lá como é que fica. Porque as pessoas podem vir do jeito que vem, amigado, em pecado, em adultério, pode vir com as suas idolatrias, com as suas vaidades, pode vir, mas vê lá como é que fica. Porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade. Deixa eu ver quem teve um encontro com a verdade aí. Meu irmão, é impossível ter um encontro com a verdade e continuar com as mesmas práticas. Aí não teve libertação. Como é que eu encontrei a verdade liberta, e eu continuo nas mesmas práticas? Fumando, bebendo, jogando, me prostituindo, comprando e não pagando, fazendo negócio errado, prejudicando os outros, fofocando, falando mal da vida dos outros. Se eu estou nessa mesma prática, não houve transformação, não houve nenhuma transformação na minha vida. Mas se você de fato deixou o evangelho entrar em você, sem dúvida você tem uma novidade de vida. Porque Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Cadê os novos crentes em Jesus aí? Então vou voltar para o versículo que eu li. Ora, a fé é o firme fundamento. Olha para quem está ao seu lado, diga: quem está firmado na fé está fundamentado em Deus. Tem gente que falou, mas quase se engasgando. Diga: quem está na fé está fundamentado em Deus. Se está em Deus, está na palavra, sim ou não? Eu não posso dizer que eu estou na fé fazendo as mesmas coisas que eu fazia sem antes conhecer Jesus. Como? Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus disse: deixa tudo e segue-me. A partir de hoje, agora, vocês não vivem mais essa vida, vocês vão viver uma nova vida, e é comigo. Já quando Jesus encontrou o jovem rico, e ele supostamente interessado em saber como é que eram os mandamentos, como ia para o céu, Jesus expôs para ele. Ele disse: isso aí eu já sei, guardo desde da minha infância. Aí Jesus disse: então falta uma coisa, vai,
vende o que tem e dá aos pobres e segue-me e terás um tesouro comigo no céu. O homem quis seguir Jesus. Me pergunta por quê? Porque o coração dele estava na terra. O coração dele estava no tesouro dele aqui. Será que tem alguém que o coração está aqui ou está em Deus? Você pode ter o que você tiver, mas o seu coração tem que estar em Deus. Porque as coisas daqui, elas são passageiras, elas têm prazo de validade. Até a nossa vida tem prazo de validade, mas a nossa vida com Deus, ela é eterna. Porque quando acabar aqui, vai continuar lá na glória com Ele. Amém? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E você sabe que a gente precisa cultivar a nossa fé para a gente manter firme. Versículo de número 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Alcançaram bom testemunho. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Cadê o fone? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova das coisas que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E o verso 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram o quê? Bom testemunho. Olha para o teu vizinho e diga: os antigos alcançaram bom testemunho. Alcançaram o quê? Olhe para esta pessoa que está ao seu lado, diga: os antigos. Olhe para mim, só escuta. Os profetas, os patriarcas, os discípulos, eles, através da fé deles em Deus, eles deram testemunho, eles deixaram um legado. E esse legado, esse testemunho, foi para eu e você seguirmos. E tem pessoas que imitam todo mundo, menos os antigos. Ah, mas isso aqui é coisa cafona, é coisa do passado. Eu prefiro coisa cafona dos antigos, do passado, e ter a minha salvação garantida, do que querer imitar aquele que está na modinha, na atualidade, que não está agradando a Deus. Porque você sabe que aquilo que agrada ao mundo, aquilo que agrada ao inimigo, é muito bonito aos olhos de todos. É verdade ou não é? Mas o que adianta agradar o mundo, agradar o inimigo, agradar a carne e desagradar a Deus? O que adianta? Aí se cumpre o que a Bíblia diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ter os privilégios todos aqui na terra, gozar os prazeres da vida aqui e perder a sua vida, a salvação? É por isso que Jesus diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Porque para as pessoas que não conhecem Jesus nem a Bíblia, diz que a gente, que pelo fato de decidirmos servir ao Senhor, esse crente não tem vida, essa crente não tem vida. E de fato essa vida de pecado, de mentira, de engano, a gente não tem mesmo não. Porque a gente já deixamos e já ganhamos outra vida. Porque agora nós andamos em novidade de vida. Novidade de... Levante as mãos que eu vou profetizar. Todos aqueles que estão em Cristo, ele não anda mais naquela vida antiga, naquela natureza humana pecaminosa. Agora a gente anda em novidade de vida. E quem está em novidade de vida vai permanecer na fé. Pode aplaudir a Jesus. Então, quando eu entendo esta verdade, eu começo a fazer de tudo para minha fé continuar ativa. Aí você me pergunta: o que eu devo fazer, apóstolo? Diga, o que eu devo fazer? Para minha fé. Só 3 pessoas falou aí, não vale. Diga, o que eu devo fazer? Para minha fé continuar ativa. Primeira lição, Romanos capítulo 10, versículo 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Olha para o teu vizinho e diga: você não pode se apartar da palavra de Deus. Isso não é só ouvindo, é você lendo também, meditando na sua casa. Afinal de contas, já foi dito aqui do Salmo 1 que o cristão mesmo, ele tem que ter o prazer na lei do Senhor, e na sua lei media de dia. Olha para o teu vizinho e diga: tem crente que só lembra
que ele é crente de noite. E olhe para mim, e quando é dia de culto na igreja dele, porque quando não é dia de culto ele até esquece que é crente. Aí vai lá, passa lá um carro de som, ou a música lá do vizinho, ele começa, pera aí, irmão, tu é crente, rapaz, tu serve a Deus, E eu acho interessante que esses crentes que tá na carne assim, chega na igreja, Deus está tocando, a palavra está falando, e ele tem motivo de levantar a mão, de dar glória, ele fica parecendo uma estátua, travado. Não, meu irmão, aqui na presença de Deus tu pode sacudir, tu pode levantar a mão, pode dar glória a Deus. Se quiser pular, pode, aqui tem espaço até para correr. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? Levante as suas mãos. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é fiel para fazer isso. Então, a primeira lição aqui que eu tenho que fazer é que eu preciso exercitar a minha fé. Diga comigo, exercitar a minha fé. Quando eu entendo que exercitar a minha fé é eu ouvir a palavra, é eu ler a palavra, eu tenho que fazer isso, priorizar isso. E com certeza, sem dúvida, eu vou receber graça de Deus. Segundo, eu preciso falar com Deus. Você sabe que o relacionamento da palavra e da oração com Deus, ela se faz necessária. Exercer a fé através da palavra e falar com Deus. O crente sabe que para ele manter uma fé estruturada, firme em Deus, ele não pode parar de orar. Ele não pode parar de conversar com Deus. Porque a oração, ela é o combustível do cristão. Diga comigo, a oração é o combustível do cristão. Eu fico preocupado quando eu vejo o crente que nem ora e nem vem para a igreja para receber a oração. Ô irmão, tá feio o negócio. Porque você já não ora em casa, aí chega na igreja depois da oração, e aí ainda não vem para a igreja para receber a palavra e as orações. Porque é óbvio que Deus levantou o seu pastor, o anjo da igreja, o líder da igreja, a autoridade espiritual aqui, para lhe orientar, para lhe abençoar. E às vezes você está meio baleado espiritualmente, meio cambaleando, mas tu chega aqui, a palavra te confronta, a palavra te alcança, a palavra te toca. E aí depois, apóstolo, ore por mim. O apóstolo estende as mãos e ora, e Deus te fortalece, Deus te renova, Deus te levanta. E é isso que Deus faz. Levante as duas mãos. Ele é praquibara séria. Eu vou profetizar de olhos abertos. O crente que está aqui nesta noite para adorar a Deus, para aprender da palavra, enquanto eu estou pregando, Deus está dizendo: eu estou fortalecendo a tua fé. Enquanto eu estou pregando, Deus está dizendo: eu estou revestindo meus filhos de graça, de renovo, de unção. Essa prova, essa luta, essa situação não vai te parar. Se você crer, dá um brado de glória. Você me entende? Diga amém. Então eu preciso me alimentar da palavra, ouvir, ler, para me manter a minha fé no nível que Deus quer. E eu tenho que me relacionar com Deus em oração. Agora, uma outra coisa que eu preciso fazer para me manter no nível que Deus quer, eu não posso falar em fracasso. Porque uma das coisas que o diabo acha facilidade na vida de alguns cristãos é a questão da murmuração, é a questão da reclamação. Tem crente que murmura e alguém diz: mas tem até motivo. Mas tem gente, e eu não vejo motivo. Quem serve a Deus de sinceridade, por mais que o inimigo apresente um motivo, você não pode murmurar, porque você sabe que o seu Deus é fiel. Deus é fiel ou não é? Então peraí, e se acontecer uma coisa negativa, como é que eu faço, apóstolo? Deus é fiel. Então se ele é fiel, aquilo ali, mesmo sendo negativo, ele criou para o nome dele ser glorificado na tua vida. Afinal de contas, a Bíblia mente? A Bíblia mente? Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para um propósito. Olhe para quem está ao seu lado e diga: não importa o que está acontecendo, a palavra tem que ser positiva. E a palavra positiva é essa: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Diga bem alto: meu Deus é fiel. Irmãos, isso dói no ouvido do adversário e do crente que é considerado joio no meio da igreja.
Ah, essa crente velha só fala que Deus é fiel. Esse crente velho, mesmo as coisas dando errado para ele, Deus é fiel, Deus é fiel. Ah, está me incomodando. E é para incomodar mesmo, porque o meu Deus é fiel mesmo. Paulo diz que por tudo nós devemos dar. Por tudo nós devemos dar. Mesmo quando não é motivo, sim. E a Bíblia está recheada de exemplo de patriarcas, de profetas, de homens da Bíblia, mulheres da Bíblia que engrandeceram a Deus na hora da prova. Se você abrir a Bíblia em Daniel 6:10, Daniel já estava com, o rei já tinha assinado o decreto para que ninguém fizesse petição a Deus nenhum, e quem fizesse petição nesse espaço de 30 dias seria lançado na cova dos leões faminto. E ele sabia do perigo, do risco que ele corria, mas a Bíblia diz que ele 3 vezes ao dia, com a janela aberta, a banda de Jerusalém, ele orava dizendo: graças a Deus, graças ao meu Deus. E ele olhava para a banda de Jerusalém: que saudade da minha terra, graças a Deus. Aí alguém diz: é loucura, o crente ameaçado de morte dando graças a Deus, é doideira. O crente provado e dizendo glória a Deus. Ah, não entendo não. Alguém olhando, que conhece o teu problema, sabe da tua história, e vê você lavando roupa na mão, porque não tem máquina, a máquina quebrada, não tem como consertar, nem como comprar outra, e está lá, irmã: eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Meu Deus, o gás dela acabou, não tem dinheiro para comprar o gás, e ela está: Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas peraí, mas está faltando. Mas ela está na fé, ela está chamando a existência daquilo que não existe ainda. Dá um nó na cabeça do capeta, dá um nó na mente daqueles que são das trevas, e diz: eu não consigo entender. Eu consigo. Sabe o que eu consigo? Porque esse crente está na fé, esse crente está orando, e esse crente entende que a murmuração não faz ele ficar mais perto de Deus, mas afasta. E como ele quer continuar perto de Deus, ele continua orando, ele continua cantando, ele continua adorando, e daqui a pouco Deus entra em cena. Provérbios 24:10. Não se mostre fraco no dia da tua angústia, senão a tua força tornará-se. Como é que você está? Está ruim. Mas aí você tem que fazer como? Igual a mulher sunamita. A Bíblia diz que o menino morreu. O menino morreu. O menino estava com o pai no campo. O pai estava no campo trabalhando, sim ou não? Deu uma dor de cabeça, o menino começou a passar mal. O pai mandou o empregado levar o menino e entregar para a mãe, sim ou não? Quando o empregado entregou o menino para a mãe: mas tá bom, pode deixar que eu cuido. Só que a mãe colocou o menino na cama, o menino morreu. E aí a mãe não mandou ninguém lá dizer para o pai que o menino morreu, e nem fez gritaria para os vizinhos, para ninguém da casa. Deixou o menino do quarto, preparou o jumento, preparou e foi atrás do profeta. Eu acredito que ela passava pelos vizinhos e as pessoas diziam: ei, mulher sunamita, tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo bem com o teu marido? Tudo bem. Tudo bem com o teu filho? Vai muito bem. E a mulher está lá. E vai. Eu não sei quantas horas ela gastou para chegar no monte onde o profeta estava, mas de longe o profeta avistou e mandou o seu moço descer ao encontro dela. Quando ela encontrou com o moço, e o moço fez o que o profeta mandou, perguntar se estava bem com ela, com o marido, com o filho. Vai bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai bem com teu filho? Vai tudo bem. Vai bem com a tua casa, contigo? Tudo bem. Mas eu quero falar com o profeta. Ele tentou resolver, mas não teve jeito. O profeta veio. Quando ela chegou diante do profeta, o que ela disse para os vizinhos, para todos, para o moço, o que ela não disse, ela disse para o profeta: pediu algum filho para você? Eu estou aqui e o meu filho está lá. Aí alguém diz: mas por quê? Porque falar para vizinho, para às vezes até para a pessoa da casa, não vai trazer solução, vai trazer murmuração, vai trazer complicação. E você sabe qual é o maior problema de muitos crentes? É que eles falam para todo mundo, menos para Deus. E eu estou caindo os cabelos aqui da cabeça de ver isso na igreja. O pastorzinho passa por isso, coitado. Todo mundo fica sabendo da história, o pastor é o último a saber da história.
a menos que Deus resolva revelar. Mas olha para o teu vizinho e diga: nem tudo Deus revela. É o caso. É o caso. Tem pessoas aqui que saíram da igreja. O Brasil e o mundo sabem, mas até hoje a gente não sabe, porque a pessoa não chegou para a gente para dizer que saiu da igreja. O Zé da vendinha sabe, a dona Maria ali que vende tapioca sabe, todo mundo. Já tem talvez uns 10 ministérios que já sabe, que deve ter passado por ele também, que já mudou de igreja. Mas o pastor da igreja, pelo menos pela boca do tal ou da tal, não sabe ainda. Esse crente é bom, né? Esse crente é dos que vão morar no céu. Só Jesus sabe. Então tem pessoas que é assim, fala para todo mundo menos para a pessoa certa. Sabe como é o nome disso aí? É crente que não tem raiz, crente que não está alicerçado em Deus. Porque primeiro, crente que está alicerçado na fé, nessa fé fundamental aqui que eu falei dela no primeiro versículo, ele cria raiz. Que eu nunca vi dizer que isso estreita a minha comunhão com Deus, eu congregar em todos os ministérios da terra. Na minha opinião, isso é muito feio e vergonhoso. É crente que não tem raiz, crente que não sabe o que quer. É crente que fica procurando problema nas igrejas e fica dizendo: não, eu saí por causa disso. Mas pode prestar atenção, o problema não é as igrejas, o problema é a pessoa. Porque em qualquer igreja vai ter falha, em qualquer igreja vai ter problema. Mas se eu entendo isso, eu não posso ficar mudando de igreja porque eu não sou solução de problema. Quem resolve problema é meu Deus. Então eu tenho que conversar com Deus. Meu negócio é com Deus, não é com as pessoas. Eu posso até orientar uma ovelha, um membro da igreja, um obreiro, mas eu não consigo mudar. Quem muda é Deus, se a pessoa quiser ser mudada. Quem está entendendo? Então, é assim que acontece. Mas quando você descobre que tem que falar para Deus, aí a história muda. Porque Deus resolve. Deus resolve ou não resolve? Eu preguei aqui quinta-feira que Ele é poderoso para fazer só tudo. E se não bastasse o tudo, muito além daquilo que pedimos ou que pensamos. Alguém acredita que esse Deus faz isso? Alguém acredita que esse Deus faz isso? Então levante as mãos que eu vou profetizar. Para quem está disposto a fazer a coisa certa, falar para a pessoa certa, Deus está dizendo: eu vou agir na tua vida, eu vou agir na tua casa, eu vou agir na tua família, o meu nome será glorificado. Se alguém pode glorificar Jesus, glorifica Ele. Não demonstre fraco diante da tua angústia, no dia da tua angústia, senão a tua força se tornará pequena. Então a mulher sunamita não falou o problema para ninguém. Para todos que perguntaram para ela, mesmo ela sentindo a dor da perda do filho que estava morto, ela disse: vai tudo, vai tudo. Olha para esta pessoa que está ao seu lado e diga: até quando você vai ficar aí batendo cabeça e não vai aprender? Fala para ele. Porque você fica expondo a sua vida para A, para B, para C, e para a pessoa certa mesmo você não expõe. Tem pessoas, irmãos, meu Deus, será que a minha cara é tão feia, assustadora assim, que não tem coragem de chegar no pastor e pedir uma oração? Aí pede para quem nem orar, ora, nem por si. Ô irmã fulana, ore por mim, estou passando isso. Aí a fulana começa a falar bobagem na sua cabeça, bobagem, ao ponto de, em vez de você ficar mais crente, mais fortalecido, fica mais fraca. E tem pessoas na igreja, pessoal, infelizmente, que são usadas pelo inimigo para desestruturar as pessoas. Você sabia que tem pessoas na igreja que elas são contra a obra de Deus? Quem sabia? Aqui, só para vocês terem uma noção, tem uma pessoa aqui, uma pessoa que não está aqui, mas estava aqui, que eu acredito que ela ficava prestando atenção. Sabe você que gosta de ofertar, gosta de participar do desafio? Pois é, essas pessoas, sabe que aquelas pessoas que ela sabe que dá dízimo na igreja, mandou mensagem para cada uma dessas pessoas. De repente, talvez até para você que está aqui. Mas tem algumas pessoas que ela mandou que não está aqui hoje. Mas falou coisas para a pessoa não ajudar a igreja. Aí eu não estou entendendo, como assim? Como pode? Aí eu lhe pergunto, essa pessoa está sendo usada por quem? É pelo Espírito Santo, é?
Gente, se eu não posso ajudar porque eu não tenho condições, tanto Deus e o pastor entende. Mas você querer ser contra, colocar as pessoas contra a igreja para as pessoas não ajudar, aí, meu irmão, você está arrumando uma briga, não é com o pastor da igreja, é com o dono da igreja. Você sabe que quando Saulo estava perseguindo, Jesus foi claro: você não está perseguindo a igreja. Ele disse: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Não, ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Então quem está mexendo para prejudicar a igreja, não está prejudicando propriamente o pastor da igreja, está tentando prejudicar o dono da igreja. E o dono da igreja não é brinquedo. Ele é amor, mas ele é justiça, ele é fogo consumidor também. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus irado. Você já viu Deus irado? Já viu? Deus irado num dia matou mais de 3.000. Deus irado já estava para fulminar todos os israelitas murmuradores, se não fosse Moisés entrar em cena e pedir pelo povo. Então horrenda coisa é cair na mão do Deus irado. Meu irmão, não tenta medir força com Deus, porque é complicado. O Saulo foi bem inteligente. O Senhor diz: duro é para ti você resistir contra esses agrilhões. Em outras palavras, duro para você é tentar medir força comigo, porque tu não está mexendo com qualquer um, você está mexendo com a menina dos meus olhos. Diga: mexer com a igreja é mexer com a menina dos olhos de Deus. Eu já falei isso, vou repetir: tenta tocar na menina do teu olho, não consegue, é sensível. Assim é a igreja, que não é minha, é de Deus. Deus me confiou para mim estar na frente, mas a igreja é de Deus. Então tem gente que é usado pelo inimigo para querer prejudicar a igreja, prejudicar a obra. Mas essas pessoas que estão em Deus, estão firmadas na palavra, recebe aqui, escuta aqui, ó, e sai aqui. Mas olha para o teu vizinho e diga: mas tem pessoas que não estão na fé. Já viu aquelas pessoas que estão pelo um fio na igreja, está procurando uma desculpa para dizer porque saiu da igreja? Mais ou menos assim: saí da igreja porque a igreja pede muita oferta, o pastor faz voto lá, e a obreira mesmo falou. Só que ele esquece de saber que a obreira é desviada. Mas a obreira mesmo falou, ela disse, pois é, só que a obreira é desviada. A obreira é contra a obra, a obreira não está na fé, a obreira está contra a obra de Deus. Então, meu irmão, não é o que diz, é quem diz. Pulse o histórico de quem disse. Quando você descobrir o histórico, aí você pode dar alguma palavra. Eu fico muito pensativo quando eu vejo pessoas não dando crédito a Deus nem ao seu pastor, que se sacrifica por você para dar crédito para um desviado. Porque para mim é um crente dentro da igreja desviado. Porque alguém que está colocando um contra o outro dentro da igreja, ou colocando o povo contra o pastor, ou contra a pastora, ou contra a igreja, essa pessoa está sendo usada por quem, pessoal? A Bíblia diz que 6 coisas Deus aborrece, a 7ª, a alma de Deus abomina. O quê? O que semeia contenda entre os irmãos. Cuidado, você pode ser uma profetisa, você pode ser um profeta, você pode ter cargo na igreja, mas se você estiver fazendo panelinha dentro da igreja, colocando um contra o outro, é o diabo que está te usando. E se você vier com a história que está falando língua estranha, eu vou dizer que a língua é estranha mesmo, só não é de Deus. Porque, irmãos, não dá. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água: ou água boa e potável como essa, ou se não, água suja, água ruim. Qual é o tipo de água que está jorrando de você? Água potável como essa que dá para a gente tomar? Ou água suja? Água que fede, água que gera doença, que contamina, que tira as pessoas da igreja. Porque peraí, se eu sou de Deus e é Deus que está na minha vida, eu tenho que somar. Porque, irmãos, eu vou explicar. Ninguém é obrigado a congregar em lugar nenhum, ninguém é obrigado. Mas se você é de Deus, você tem que mostrar frutos de Deus. Pode ser que aconteça de alguém, de repente, porque mudou para uma outra cidade, mudou para um outro bairro distante, ou de repente a pessoa não está se sentindo bem, por um motivo, outra pessoa chega no anjo da igreja: pastor, olha, foi bom quanto durou,
mas eu quero a bênção, eu quero sair daqui debaixo da bênção. Eu amo meus irmãos em Cristo Jesus, quero poder voltar aqui nessa casa, confraternizar com meus irmãos, cultuar com meus irmãos, mas eu estou sentindo que eu vou congregar aqui mais próximo ou mais distante, porque, amém, não tem problema nenhum, meu irmão, vai em paz. Agora, você ficar colocando um contra o outro, falando mal de um e de outro, dando título para um e para outro, quem é você na história do Brasil, rapaz? Precisa lavar a boca para falar de quem está fazendo a coisa certa, porque Deus conhece. E a gente fica pensando assim, meu Deus, cadê o conhecimento de alguns que emprestam o ouvido para ouvir? Porque, irmãos, é o seguinte, eu aprendi com Deus, tem determinados assuntos que eu não alimento. Irmão, vamos orar. Eu nem quero ouvir. Alguém pode até me achar chato, mas esse negócio de vida dos outros, contenda, fofoca, a expressão que eu uso é essa: vamos orar. Recebi uma mensagem ontem, e a pessoa falou, um texto desse tamanho. Falei, irmãos, oramos. Eu não tenho outra coisa para falar. Eu vou ficar me expondo. Aí a pessoa pega a minha mensagem, aí começa a viajar com a minha mensagem no WhatsApp dos outros por aí, e até pegando só a metade da palavra que eu falei. Não, oramos, porque o único que pode resolver isso aí é Deus. E quanto mais você mexe, é igual aquela parte lá que eu não quero nem falar, aí fede mais. Então não quero mexer com isso, é Deus. Oramos. E também não esqueça, vigiamos, porque na mesma tentação que ele ou ela caiu, você pode cair também. Então vigia e ora. Ora e vigia. Aliás, Jesus falou, foi 3 coisas: olhai, vigiai e orai. Diga, olhai, vigiai, e ore, para que não caia em tentação. Por que, Jesus? Porque o espírito é forte, mas a carne é. Como é que a gente alimenta o espírito? Na oração, no jejum, na palavra, na obediência, na submissão à palavra de Deus, firme nos cultos, nas campanhas, nos propósitos. Mas a maioria desse povo não quer orar, irmão, não quer congregar, não quer ler a Bíblia, não quer dobrar o joelho. Tem gente que nem o joelho se dobra diante de Deus, nem 5 minutos sequer. Mas a língua velha, né, irmão, dobra para tudo quanto é lado, para falar mal dos outros. É ou não é? Cuidado que dá câncer na língua também, né? Não dá só no cérebro não, dá na língua também. Diga, miséria e queima, Jesus. Eu nunca me esqueço. Aqui eu termino. Logo quando nós iniciamos a nossa igreja em São Paulo, tinha um camarada que ele, por sinal, trabalhou comigo como obreiro auxiliar nesse ministério que eu congregava. E ele pastoreava uma congregação próximo à igreja onde eu iniciei o trabalho. Era um próximo distante, né? Coisa dos seus 4 quilômetros, 5 quilômetros, né? Aí ele começou a fazer reuniões e citando o meu nome, colocando o povo contra mim, dizendo, olha, vocês não vão visitar a igreja dele, e dando títulos para mim que eu não tinha. E eu, amém, é assim, tá bom. E fiquei ouvindo. Eu estava fazendo o programa, uma mulher de lá ligou para mim e falou umas coisas mal criadas para mim. E na hora que ela estava conversando comigo, Deus me deu uma revelação com a filha dela, irmão. Irmão, me arrepiou todinho. E eu não sabia da filha dela, não sabia de nada, porque não conheço a vida dela. Mas ela eu entendi, porque ela disse, eu congrego lá na igreja tal, do fulano. E ela tipo querendo dizer que eu tinha que voltar para o antigo ministério, não sei o que. Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu não pedi para estar aqui. Eu relutei com Deus, não foi só uma vez não. Mas Deus não permitiu. Ou eu assumia o que Deus pediu para mim fazer, ou Ele me recolhia, mexia com a minha vida. Então eu preferia obedecer. Diferente da senhora, que está indo por cabeça dos outros e está me julgando e falando o que a senhora não devia. Mas enquanto a senhora está falando mal de mim, do meu ministério, a senhora poderia dobrar o joelho e orar pela sua filha que está com câncer na cabeça. Irmão, quando eu falei isso, e detalhe, o marido dela vai deixar ela, me diz, Deus começou a falar a vida dela. Ela,
Começou a gritar no telefone: ai meu Deus, é isso mesmo, é isso mesmo. Como é que tu sabe disso? Alguém te falou? Eu falei: quem falou comigo é aquele que me chamou para esta obra que a senhora está falando mal. E ele disse para mim: se a senhora não se arrepender, não vai ser só a sua filha não, a senhora também vai descer a sepultura, porque a senhora já tem um problema sério no seu organismo, e a senhora toma um remédio forte. Ah, é verdade. Começou a gritar, chorando. Calma, senhora, mas o Deus que está mandando eu falar com a senhora é misericordioso, eu posso orar pela senhora. E o marido da tua filha já disse que vai deixar ela. E é verdade, é verdade. Começou a chorar, irmão. Orei por ela, fiquei até com dó da mulher. Mas eu entreguei, eu não sei porquê, mas o céu abriu naquele momento. Eu tinha acabado de fazer o programa numa unção, irmão. Primeiro que ela falou comigo ao vivo, mandou me converter, ao vivo, no programa. Falei: amém, todos nós precisamos se converter, Deus abençoe a senhora. Aí só que o número dela ficou gravado. Eu peguei e retornei para ela. E quando eu retornei, eu disse: eu liguei para a senhora que eu quero fazer uma oração para a senhora. Aí ela começou a falar bobagem. Aí quando o céu abriu, Deus desceu na revelação, eu entreguei. Irmão, foi muito forte. Depois, com 2 meses depois, o genro dela foi lá na minha igreja e falou: um prazer, eu sou fulano e tal. Eu falei: pois não, meu irmão. Ele falou: eu vim aqui porque Deus usou o senhor para falar com a minha sogra, porque ela fez isso, ela está muito arrependida, teve vergonha, queria vir aqui pessoalmente, mas está com vergonha, mas eu vim em nome dela pedir perdão para o senhor. Graças a Deus as coisas lá em casa começou a melhorar, minha mulher tá melhor já, e eu creio que Deus vai fazer uma obra. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: o dirigente lá da igreja, foi constatado que ele agora está com câncer no cérebro, e o médico disse que não tem cura. E eu vim aqui porque ele não é uma pessoa ruim, eu vim aqui para o senhor orar por ele, porque ele quer vir aqui, mas ele tem vergonha de vir pedir perdão para o senhor. Eu falei: não, ele tem que pedir perdão a Deus, não é para mim não. Só, irmão, que mexer com quem é de Deus é tocar nas meninas dos olhos de Deus. Eu não me alegrei com o câncer no cérebro daquele homem. Eu pedi para Deus ter misericórdia dele, orei por ele. Você está entendendo, pessoal? Irmãos, não queira se levantar contra a igreja. Olha, só para terminar, resumir esse, fica de pé, eu vou orar agora. Quando começamos a igreja na rua Paraná, 2 vizinhas, todo culto chamava a polícia para a igreja, e eu só orei por elas, mas chegou um tempo que eu não aguentei, mudei de salão por causa que não suportava mais. E agora, eu passando lá na rua, tem uma irmã que ela tem uma vendinha, ela vende sopa, vende caldo, essas coisas, e ela diz: pastor, você lembra da fulana? As 2 tá com câncer. Uma está com câncer no esôfago, a outra está com câncer na cabeça. As 2 vizinhas que chamavam a polícia para a igreja. Eu ficava revoltada, pastor, e ela chamava, morava no fundo, tinha uma vielinha. Ela chamava e vinha para a porta da viela para ver a viatura chegar. Está entendendo? Para dizer: foi eu que chamei mesmo, para intimidar. Eu falei: irmão, vamos orar por ela, para Deus ter misericórdia. Eu falei aqui para meus filhos, falei para meus clientes: não mexe com a igreja não. Tá aí, hoje o senhor não está mais aqui na rua, mas elas escolheram, tá? O senhor mudou daqui pouco tempo, eu fiquei sabendo. Estão fazendo um tratamento, mas o negócio está complicado, viu, pastor? Está complicado. Aí eu disse: mexe com as coisas de Deus para ver. Eu não, ela falando, né? Você está entendendo, pessoal? Então olhe para esta pessoa que está ao seu lado, diga: não mexe com quem é de Deus. Não mexe. Porque, irmão, não é que a gente vai fazer. Eu mesmo, irmão, se tem uma coisa que Deus me ensinou é ser crente. Eu não desejo mal para ninguém. Pode ser a pior pessoa que queira o mal para mim, até porque eu entendo que com a medida que tu mede, tu será medido. Eu desejo o bem, porque eu quero colher o bem, mas é natural. A Bíblia diz: não errei, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, isto você ceifará. Olhe para quem está ao seu lado, diga: por isso que a gente tem que plantar só o bem, que a gente tem que plantar só o que é bom. Por quê? Porque você pode arrumar problema se você ficar plantando aquilo que é ruim. Amém? Eu quero chamar as obreiras aqui na frente, por favor. Nessa parte mesmo, onde vocês estão? Segurei na frente mesmo. Só quem tem mãos levantadas para Jesus. Como é que é, meu pastor? Está acordado, meu filho? Levante as suas mãos, diga comigo: glória a Jesus. Vocês podem aí fechar o corredor? Isso, assim, isso, dá a mão aí. Dá a mão para esse soldado aí, mano. Vem cá, soldado. Isso, glória a Deus, levante as mãos. Glória. Levante a sua mão.
Isso. Eita Jesus. Mãos levantadas é sinal de que, igreja? Então levante as mãos mais alto. Senhor, olha a tua igreja, olha a tua noiva, olha o teu povo. Eu quero profetizar na vida de cada um agora, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, meu Pai, porque acreditamos, estamos aqui porque confiamos. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus, seja edificada agora por esta palavra, que esta palavra possa produzir saúde, livramento, vitória na vida de cada um agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu creio na tua palavra, meu Deus, que foi pregada, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer o impossível tornar possível, em nome de Jesus. Vocês que estão aí lá atrás, levante mais alta a mão desse irmão aí, porque o anjo está segurando na mão dele, o anjo está segurando na mão dela. Sim, meu Deus, faça estas pessoas viver um milagre. Eu seguro aqui essa cesta com óleo da unção, profetizo que o milagre que esta pessoa precisa para glorificar o teu nome, o Senhor está confirmando agora, em nome do Senhor Jesus. Ligado na terra e ligado no céu, diga comigo: eu creio na minha bênção, no meu milagre, em nome de Jesus. Coloque a mão no alto da cabeça agora. Senhor, toda enfermidade, toda doença, seja ela de ordem física ou de ordem espiritual, contra a vida desta pessoa, eu repreendo, em o nome do Senhor Jesus agora. Sai desta casa, sai desta vida, sai desta família agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, agora, sai, em nome do Senhor Jesus, amém. Só quem crê no milagre, diga amém. Eu quero colocar as mãos sobre 3 pessoas aqui agora, porque Deus tem uma bênção para entregar para você, e é agora. E essa bênção, Ele pediu para mim colocar as mãos para confirmação. Diga: eu creio. Uma dessas pessoas é a esposa do nosso irmão Erandi. Vem aqui, por favor. A segunda pessoa é esta jovem que está segurando a cadeira. Pode vir aqui. A terceira pessoa é a nossa irmã Dolores. Toca nela aí, por favor, gente. Vem cá, Dolores. Deus tem uma bênção. Deus pediu para mim colocar as mãos sobre essas 3 vidas agora. Quem crê que Deus vai confirmar a bênção agora, diga amém. Se aproxime mais um pouquinho aqui da frente do altar. Levante as mãos para cá. Pai, as minhas mãos foram ungidas para abençoar, e aquilo que estava trazendo desconforto, aquilo que estava trazendo, meu Deus, uma sensação de incômodo, repreende agora da vida dela, em nome de Jesus. Seja livre agora do mal. Pai, confirma a cura, o livramento e a resposta para o coração dela. Tudo aquilo que estava gerando desconforto na vida dela também, seja livre. Pode voltar para o seu lugar. Pai, eu abençoo esta serva, saúde, livramento agora. Sela o pedido da alma dela agora, em nome de Jesus. A minha mão está estendida sobre esta serva agora, ó. Pode tocar nela. Jesus já deu o livramento para ela. Levante ela. O Espírito Santo, que não se engana, está mandando falar para 2 pessoas que estão aqui, que a intenção do inimigo era gerar uma situação para você ter que tomar uma decisão, e tinha que ser rápida essa decisão, e essa decisão seria comprometedora. Só que Deus não vai deixar isso acontecer. Deus vai travar o plano do inimigo, porque Ele não quer que você seja prejudicado em absolutamente nada. Posso ouvir um amém? Essa irmã que está segurando o braço assim, lá atrás, de máscara, segura a mão levantada. E a minha irmã que está aqui, a nossa irmã Marta, levante sua mão, por favor. O Senhor disse para mim, o que o inimigo projetou, vocês nas pressas tinham que tomar uma decisão. Só que Deus disse: eu estou paralisando o projeto do inimigo e estou te entregando vitória. Fecha a mão de vocês, toma posse. A igreja glorifica. Eu tenho uma revelação com 2 pessoas aqui. Uma dessas pessoas, eu via 2 pessoas próximo da sua casa, querendo tirar a pergunta, querendo tirar a satisfação relacionada a um assunto, e a intenção do inimigo
era que gerasse uma discussão, e essa discussão gerasse uma briga, e que você fosse ter que parar perante as autoridades. Só que Deus falou comigo que a sua casa não vai ser alvo de briga nem de justiça. A tua casa será alvo de bênção, porque o teu culto a Deus aqui fez Deus entregar o livramento. A esposa, e coloca a mão no ombro do esposo. Isso, você mesmo. Deus está dizendo: você recebe e ele também recebe, porque eu via o inimigo querendo gerar uma situação muito desconfortável, ao ponto da viatura ter que parar na sua porta. Mas Deus está dizendo: o que era para ser vergonha, Deus está trocando por honra. Recebe em nome de Jesus. A igreja glorifica. A outra pessoa, eu via quando você estava dentro de casa fazendo as suas coisas, e você orando, você profetizando, você determinando, e eu vi o inimigo desesperado. E o inimigo disse assim: eu vou entristecer ela, eu vou abater ela, eu vou fazer ela desanimar e perder as forças, para ela não ficar nesse entusiasmo, porque isso me atrapalha meu trabalho. Só que Deus está dizendo que o trabalho que vai ter evidência e eficácia é o de Deus dentro da tua casa, não é o do inimigo. Por isso Deus está dizendo: eu estou falando contigo para continuar te encorajando, te fortalecendo. A minha irmã que está com a mão no rosto agora, levante a mão, querida. Você é lecara chuminara séria. Eu vou dizer o que Deus está mandando dizer. O diabo está incomodado com a tua fé e com o seu entusiasmo. Ele quer que você não seja otimista, ele quer que você seja pessimista. E às vezes o inimigo se incomoda com esse otimismo seu, porque otimismo é ter fé, é chamar a existência do que não existe. E tem alguém que diz: não, não pode ser, ela é louca. Deus está dizendo: você está chamando a minha atenção, e eu vou honrar a tua fé. Toma posse desta palavra. Oh, aleluia. Eu via duas pessoas aqui, e eu via quando você, com Deus no seu íntimo, no seu coração, conversava com Deus, e você não falava, você mais no seu pensamento, conversando com Deus no seu pensamento. E eu via quando você começava a atrair a atenção de Deus muito forte, só que o inimigo começava a ficar incomodado. E eu via quando que o inimigo querendo te empurrar, ao ponto de imprensar você, e você se sentir, sabe o quê? Sabe, oprimida. Sabe o que é você ficar oprimida dentro da própria casa? Era isso que o inimigo queria fazer com você. Só que Deus falou comigo que Ele coloca nas tuas mãos hoje uma espada. E essa espada não é para ferir ninguém, nem é para abater ninguém. Essa espada representa autoridade. E Deus disse que você não vai chegar nem falar, só em espírito. Ela é para quibar a séria. E as suas palavras em espírito vai lhe dar unção, e o inimigo vai até querer te intimidar, mas vai ter que bater de marcha ré para o inferno, porque Deus vai provar que essa autoridade está na tua mão. Enquanto eu estou falando, o mundo espiritual fica desesperado, mas a vitória chega na sua casa. Oh, alebara chuminara séria. Aleluia. Autoridade, autoridade. O Senhor é a segunda pessoa, levante a sua mão. Eu vi o inimigo falando coisas ao contrário, para querer deixar a sua fé desmotivada. Só que Deus está dizendo: eu tenho algo grande contigo, e o que eu tenho contigo não é pequeno, é grande. Ele é pra quibar a séria. E o Senhor está dizendo: em vez de você regredir, quem vai regredir é o inimigo, que você vai progredir. Toma posse desta palavra. Oh, aleluia! Fica de pé, já está de pé. Levante as suas mãos para mim orar agora. Eu quero orar. Eu quero pedir a Deus para Ele confirmar agora. Deus está visitando pessoas na transmissão agora, que Deus está curando o físico, Deus está curando a alma também. Eu vou orar segurando o óleo da unção mais uma vez. Meu Deus, Deus está falando que está visitando pessoas na live aqui agora, trazendo resposta para o casamento e para a saúde. Deus está abrindo uma porta de emprego para esta mulher e para esse jovem. Recebe aí em nome de Jesus. Pai, o óleo está nas minhas mãos, e eu quero concordar que todas as pessoas que vão ter acesso a esse óleo
vão dar testemunho do teu poder. Em nome do Senhor Jesus, eu concordo com a tua palavra, eu concordo com teus escritos, eu concordo com as tuas maravilhas. Séria. Oh Deus, confirma a fé deste homem e desta mulher. Quando ele segurar este óleo, a resposta vai descer, em nome de Jesus, amém. Fale graças a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que ficaram na live comigo. Deus abençoe, até o próximo encontro. As palmas bem alegres para Jesus.